Salmo 73:1 diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. O salmista aqui começa a declarar, e ele diz verdadeiramente, ou seja, eu sei, eu conheci, Deus, Ele é bom, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com o seu povo, para com os limpos de coração. Nós vamos ver nesse primeiro salmo que ele vai ter um processo de limpeza, de purificação do seu coração. Mas ele já começa aqui deixando bem claro, verdadeiramente, bom é Deus para com o seu povo e os limpos de coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós achamos que estamos fazendo algo, sentindo, pensando, e quando o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo ele traz a palavra de Jesus Cristo em memória, ele convence o homem do pecado, ele toma pelas mãos e o guia. E muitas vezes nós estamos pensando em nosso coração, eu estou certo, as coisas estão bem. Mas ele vai declarar nesse salmo algo muito pessoal e profundo que estava acontecendo no coração do salmista e que ele quase caiu por causa disso. Um adorador, um verdadeiro adorador, um levita, o seu salmo está registrado. Ele diz verdadeiramente, bom é Deus para com o seu povo e para com os limpos de coração, mas nós vamos ver que ele quase caiu, porque o seu coração começa a fermentar, começa a adoecer. Versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quase que se desviaram. O que nos separaria de Cristo, de Jesus Cristo e o seu amor? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Fala para mim. O que te separaria de Jesus Cristo? O que te separaria do amor de Deus por você? O que faria você duvidar? O que faria você tropeçar, escorregar, quase cair? 3. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Ele começa a declarar que no coração dele havia inveja. E a inveja era por causa dos nécios, por causa dos novos, por causa do ímpio. Quantas vezes, ao invés de nós termos Jesus Cristo como nosso alvo, e nós focarmos em Jesus Cristo, nós começamos a olhar para a direita, para a esquerda, começamos a pensar, e o coração começa a adoecer, e ele começa a olhar pessoas novas, pessoas nécios, pessoas loucas, tolos. Ele olha para o ímpio, para quem está lá fora. Ele começa a olhar para o seu vizinho, para o seu patrão. E ele diz, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Isso já aconteceu com você? E você olhar e dizer, eu estou toda quinta-feira, eu estou todo domingo, eu sou filho de Deus, eu sou servo fiel, eu sou dizimista. E aí você olha e você está passando por uma luta, está passando por uma tribulação, as coisas estão difíceis, apertadas, você começa a olhar para o nécio, para o louco, o tolo, o vaidoso, o soberbo, você começa a olhar para o ímpio, aquele que não respeita, que não teme a Deus e as coisas de Deus, e você vê que ele está prosperando. Já aconteceu isso com você? Quantas vezes você, no meio dessa caminhada, porque nós somos os do caminho, no meio dessa caminhada você olhou, se distraiu, o coração adoeceu e começa a fermentar e a ter inveja. Porque não há apertos na sua morte, não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um calor, vestem-se de violência como de adorno. E ele começa a relatar que essas pessoas, elas não trabalham tanto quanto os outros. Elas não trabalham tanto quanto nós. Parece que as coisas são mais fáceis para eles. Mas aí termina o versículo 6 dizendo que eles vestem-se de violência como de adorno. Eles não são pessoas boas. Eles não trabalham como deveriam trabalhar. E eles são
violentos e eles sofrem violência. Versículo 7, os olhos deles estão inchados de gordura. Eu acho que você já ouviu o termo como olho gordo. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Isso tem acontecido com você? Você olha e você diz: Deus me resgatou, Deus me salvou, Deus me chamou. Eu estou em uma caminhada, essa caminhada não está fácil, está difícil. E eu olho para muitas pessoas, pessoas que são ímpios, pessoas que não trabalham direito, pessoas violentas, pessoas que têm os olhos gordos, inchados. E eles têm mais do que desejam o coração. Isso já aconteceu com você? Isso está acontecendo com você, com a sua casa? Porque é exatamente isso que o salmista está relatando. Ele começa a dizer: verdadeiramente bom é Deus para com o seu povo e para com aqueles que têm o coração puro. Mas ele começa a dizer que o seu coração não era puro, que o seu coração era invejoso, que o olho era mau e o coração estava doente. Ele começa a olhar para aquilo que é mau e as luzes que havia nele, a luz que havia nele, começa a se tornar em trevas. Versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Ou seja, eles blasfemam contra Deus, contra os céus. Eles fazem fofoca, eles fazem o mal, eles falam mal, eles lançam palavras de maldição. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhe espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eles ainda questionam e zombam. Eles zombam. Eles não possuem respeito nenhum, não há temor, pelo contrário, eles falam, eles caluniam, eles defamam, eles blasfemam contra os céus, contra Deus, contra o seu povo. Versículo 13. 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Irmão, qualquer pessoa que não estiver firme no caminho e que não estiver focado em Jesus Cristo, está passando por isso ou já passou. Em qualquer momento que você se distraiu, que você olhou para a direita ou para a esquerda e tirou os olhos do caminho e tirou os olhos de Jesus Cristo, você ficou doente. Porque nós vemos pessoas más enriquecendo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Meu irmão, é para deixar qualquer filho de Deus indignado. É para deixar qualquer pessoa que busca Deus, que se santifica, questionando o que está acontecendo. Sabe, a Bíblia deixa bem claro que Deus enriquece e não dá dores. Eu não sei se você crê na palavra de Deus, mas eu creio. E eu tanto creio que eu profetizo e eu ensino. É Deus quem enriquece e não dá dores. A grande questão é que nós olhamos para o nécio, nós olhamos para o louco, o tolo, para as pessoas que possuem olhos maus, olho gordo, pessoas ímpias que fazem o mal, que não há respeito, temor, que caluniam, e eles estão prosperando muito. É verdade. Só que tem uma diferença. Eles enriquecem rápido e com muitas dores. Eu não conheço nenhum ímpio que enriquece e junto com a riqueza não venha dores. Dores de um casamento, de um adultério, de filhos viciados, prostitutos, de doenças, de enfermidades, de mazelas. Agora, a Bíblia diz que Deus enriquece. E Deus não enriquece como o ímpio enriquece. Nós já, na palestra nós vimos, e Deus diz: quem quer enriquecer rápido, se tornará ainda mais pobre e miserável. E muitas vezes nós queremos enriquecer de qualquer jeito, nós queremos enriquecer rápido, nós queremos enriquecer como as pessoas do mundo enriquecem, e nós não nos atentamos que eles enriquecem sim, mas eles enriquecem e Deus coloca muitas dores. Mas se você se atentar e seguir o seu caminho, e focar em Jesus Cristo, e aprender a palavra, e seguir a palavra, Deus enriquece, e Ele não permite dores.
Muitas vezes queremos enriquecer rápido. É loucura. Muitas vezes queremos nos comparar com o ímpio. Muitas vezes até olhamos e perguntamos: cadê Deus? Cadê a justiça de Deus? Como é que o meu vizinho, aquele ímpio endemoniado, está enriquecendo tanto? Mais uma casa, mais um carro, e eu aqui passando uma tribulação. Quando nós não queremos crescer e amadurecer, e entender a palavra, e o mais importante, viver a palavra, o nosso coração vai se contaminar. E corremos o risco de desanimarmos e cairmos. A riqueza do ímpio é a propaganda enganosa de Satanás. Mas muitos dizem: quando eu estava no mundo, eu tinha amigos. Porque as pessoas do mundo, elas estão enriquecendo. E isso é o que o salmista está pensando, meditando. E é isso que o Senhor ensinou para ele com muito amor e misericórdia. Porque ele diz: por muito pouco, ele não caiu em desgraça. Versículo 13: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Quantas pessoas começam a viver uma vida religiosa e um coração cheio de fermento e se tornam fariseus religiosos, com o coração cheio de ódio, porque até continuam vindo à igreja, mas eles deixam a oração, eles deixam o jejum, eles deixam a humildade, eles não aprendem mais a palavra com Jesus sobre prosperidade, e o coração começa a ficar sujo e doente. E dizem: é em vão orar. O meu coração, na verdade, que em vão tenho purificado, eu tenho orado, jejuado, me sacrificado, vindo à igreja. Em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Daniel, quando ele chega na Babilônia, ele propõe no seu coração não se contaminar, porque ele estava do lado da maior autoridade que havia sobre toda a terra. E seria muito fácil ele olhar para um rei e contaminar o seu coração com tudo que o rei tinha, com tudo que ele comia, bebia, com tudo a sua luxúria, a sua riqueza. Daniel, ele correria o risco de olhar para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e ele olhar e ficar indignado e falar: cadê Deus? Por que eu, que sou temente, eu sou escravo? E o rei tem tudo isso. Ele propôs no seu coração não se contaminar, porque dificilmente uma pessoa não vai olhar para ele, não vai olhar para o rei Nabucodonosor e tudo que ele possuía, e não ia ficar indignado com inveja e dizer: é em vão orar. Mas Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Ele orava 3 vezes por dia, tinha uma vida de oração e de jejum, porque ele colocou no seu coração: eu não vou me contaminar, eu não vou olhar para o rei Nabucodonosor, eu não vou olhar para esse, eu não vou olhar para aquele, eu vou olhar para Deus. Deus é verdadeiramente bom. Verdadeiramente bom é Deus. Como é que está o seu coração? Eu vejo Deus livrando pessoas da queda hoje. Eu vejo Deus livrando pessoas da vergonha e da queda hoje. Deus está falando com pessoas aqui, pessoas pela internet. 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Daniel é prova para nós de que Deus é verdadeiramente bom, porque 4 reis passaram, 4 reis caíram, e um chegou a viver 7 anos como um animal, mas Daniel propôs no seu coração, e em todos os reinos, ele foi profeta do Senhor. Vale a pena ter uma vida de oração e de jejum. Diga para você mesmo: vale a pena ter uma vida de oração e de jejum. Vale muito a pena propor no seu coração não se contaminar com as coisas desse mundo. 14. Pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Eu sei que tem dias que são dolorosos. E hoje pode ser um dia doloroso, porque a inveja, ela adoece tanto o coração. E a inveja gera soberba, um orgulho ferido, uma soberba. E o que pode acontecer com isso, com um invejoso, um orgulhoso, soberbo? Deus rejeita um soberbo.
São dias difíceis, quando nós temos que lidar com o nosso orgulho, com a nossa carne, com a nossa justiça própria. Porque tem gente que é mais justo do que Deus. Porque se eu fosse Deus, eu faria assim. Por que tem gente sofrendo? E é difícil a gente lidar com a nossa inveja, com o nosso orgulho ferido, com a nossa soberba. A gente chega no ponto em que todo mundo está errado, até Deus. E nós estamos certos. Mas estamos doentes, estamos morrendo. E ele diz, são dias difíceis, são dias de dor. Deixa Deus tocar o seu coração hoje. Deixa Deus tocar o seu coração. 16, quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Tem coisas que são altas demais para nós entendermos. Mas ele começa dizendo, verdadeiramente, bom é Deus. 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Tem coisas que você só vai entender quando você realmente entrar na igreja, e entrar no santuário, e entrar no Santo dos Santos, e falar face a face com Deus. Que nem Deus falou com Jó. Porque Jó, na sua sabedoria humana, e na sua fé humana, porque os coaches te ensinam uma fé humana, uma fé intelectual. Há muitos livros que falam sobre fé, e são livros bons, só que falam de um nível de fé, de uma fé mental. Só que quando nós entramos na presença de Deus, e há uma fé do coração, há uma fé no espírito, enquanto Jó estava na sua inveja, no seu orgulho, na sua soberba, se justificando, questionando, perguntando, mas quando Deus chega, ele diz, agora eu vou abaixar a minha cabeça, eu vou me render, eu vou me prostrar. Agora eu vou abaixar, eu vou prostrar. Agora eu vou parar para ouvir. Agora, por mais que seja dolorido, eu vou abrir o meu coração para ouvir Deus falar. Deus começa a questionar ele. E Jó vai chegar à conclusão que ele não sabe nada. Que apesar de ter sido o homem mais rico de todo o Oriente, de toda a Terra, ele não sabia nada. Porque quem enriquece é Deus. É Deus quem enriquece. É Deus. É Deus quem enriquece. E sabe qual é o problema? É que a nossa religiosidade, ela vem disfarçada de adoração. Ela vem disfarçada. Mas o coração é enganoso. O coração é enganoso. E muitas pessoas dizem, Deus conhece o meu coração. Sim, só que Ele quer conhecer as suas obras. E quais são as nossas obras? Porque Deus não vai enriquecer ninguém para você ser rico. Deus não enriquece as pessoas para as pessoas serem ricas. Deus enriquece pessoas que estão debaixo do seu plano e da sua vontade. Que vão ser instrumento para a bênção de Deus, o reino de Deus e para a sociedade. E a maioria diz, não, mas quando eu tiver dinheiro eu vou ajudar a obra, eu vou ajudar o necessitado. E tudo que chega na sua mão você come, você gasta. Você só pensa em você, no seu umbigo. Quando foi a última vez que você socorreu um necessitado? A Bíblia diz, tragam os dízimos, e a gente traz o dízimo e a gente acha que Deus vai prosperar. Que Deus vai enviar a chuva, vai abrir os céus e vai derramar uma bênção tal. Mas é os dízimos, é o dízimo de Deus, é o dízimo da sua casa, é o dízimo do necessitado. Deus não vai enriquecer alguém porque quer ser enriquecido. Deus só enriquece alguém que vai fazer parte do plano de Deus, para honrar Deus, para trazer o reino, para comer o melhor com a sua família e para ajudar a sociedade, para ser uma referência nessa geração. A maioria dos crentes que eu conheço, 99,9%, quer ser rico porque quer ser rico. Porque tem inveja do ímpio, mas não tem um plano, não tem um projeto de bênção e de ser abençoador. Não tem um projeto para gerar emprego, não tem projeto para socorrer o necessitado, não tem projeto de abrir igrejas. Não, e acha que vai enriquecer. Todo mundo que Deus enriqueceu na Bíblia foi porque se colocou debaixo de um sacerdote e debaixo de uma visão, uma missão dada por Deus. Deus não enriquece só por enriquecer. Se você quer enriquecer, a primeira coisa que você tem que buscar de todo o seu coração é buscar primeiro a Deus, o seu reino e a sua justiça. E buscar planos, projetos para ser um abençoador. Não para ter dinheiro. Não para comprar uma casa, um carro. Deus não vai fazer isso. Deus não faz isso. Só você ler a Bíblia.
Agora, todos aqueles que chamaram, que foram chamados, atenderam o chamado, para fazerem a diferença, para serem profetas, para serem líderes, para serem guerreiros, para colocar o inimigo para correr, para trazer libertação, para curar o povo, para socorrer o necessitado, Deus prosperou. Não é Deus que está errado, é a gente que está com o coração doente. E a gente finge que é religioso, que vai entregar o dízimo, mas se não é fiel no pouco, como é que vai ser fiel no muito? É o seu coração te enganando, é o nosso coração nos enganando. Eu sei que é dolorido, dói. Você tem gente que não gosta nem de ouvir oferta. Quem não gosta de ouvir oferta, eu vou deixar bem claro. Não fala que você é crente, porque ser crente, ser seguidor de Jesus Cristo é uma oferta. E como que não se pode falar de oferta? A oferta é coisa do Antigo Testamento, o dízimo, ele é a primícia. Ele é o dízimo, ele é a oferta, ele é o sacrifício. Não tem como ser cristão. Não dá para você dizer que você é cristão se você é contra a oferta e contra o dízimo. Porque a oferta, o dízimo é uma pessoa. Vai ser outra coisa. Para de se enganar. Deus está livrando pessoas da queda hoje. Lidar com a inveja, lidar com o orgulho é terrível. A Bíblia diz: quem poderá suportar o invejoso? Eu conheço muitos pastores, e todos os pastores que eu conheço, que são extremamente prósperos, todos eles vão falar os meus primeiros 20 anos de ministério. Irmão, você não sabe o que eu passei. Passei fome, passei frio, dormi no chão. As pessoas depois de 20 anos dizem: do nada aconteceu. Do nada o pastor prosperou. Não, você não tem ideia do que esses homens de Deus, não falo de todos, mas eu falo dos verdadeiros homens de Deus. As renúncias, os sacrifícios, pastoreando um povo, tendo 2 empregos, fazendo pico, sacrificando. Mas aí, hoje, os ímpios estão dizendo: eu não preciso de pastor. Deus não precisa de dinheiro. E a gente vai deixando isso contaminar o nosso coração. Vai contaminando, vai adoecendo, e a inveja vai crescendo, e esse orgulho ferido vai se tornando orgulho, soberba, e é dolorido trabalhar com isso. Dói muito. Dói muito. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Jó só foi entender depois que abaixou a cabeça, se quebrantou, e parou com toda aquela religiosidade, e Deus falou: levanta um altar. Porque tem coisas que você só vai entender quando levanta um altar. Tem coisas que só vai entender quando levanta um altar. Meu irmão, eu estou nesse caminho há muito tempo. Já vi muita pessoa entrar, sair, escorregar, levantar. Já vi muita pessoa acelerar e depois cair. Já vi muita pessoa ficar para trás, depois... Mas uma coisa eu sei. Com oferta e dízimo ninguém brinca. Com oferta e dízimo ninguém brinca. Ninguém que sobe no altar e diz que é levita e brinca com essas coisas e sai bem. Porque Deus diz: eu os destruirei. O que eu mais vejo são pessoas em cima do púlpito que não são fiéis. Que não são fiéis. E o tempo deles chega. Vai fazer uma... Claro que não. Eles mesmos tropeçarão e cairão. Ninguém precisa fazer nada. Ninguém precisa fazer nada. Ninguém precisa falar nada. Mas uma coisa eu sei: ninguém brinca com aquilo que é do Senhor. Ninguém brinca com dízimo. Ninguém brinca com oferta. Deus está livrando pessoas da queda hoje. Deus está livrando pessoas da queda hoje. Deus está tratando a inveja, o orgulho e a mentira. Quando ele entra no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Sabe, as pessoas, hoje é uma confusão, as pessoas acham que Jesus vai voltar e a igreja vai subir, é uma confusão. As pessoas não entenderam que Jesus não vai vir para buscar o seu povo, ele vai vir para buscar a sua igreja. E o povo de Deus vai ficar e vai ser governado pelo anticristo. Quem vai subir é a igreja, é os que são igreja de verdade. Não é os salvos, não é os que fazem isso, aquilo, ação social, não, é a igreja verdadeira, os que estão em Cristo Jesus, não há condenação. E o Senhor virá como um ladrão e pegará, porque ladrão não vem e pega qualquer coisa, não pega povo, que ouve, não aprende, ele vem e vai pegar.
o mais precioso, aquele que ouve, que tem segredo, aquele que é inteligente, aquele que é ouro, que foi provado e que está puro, ele vai vir pegar só a igreja. Agora o povo de Deus vai ficar debaixo do governo do anticristo. E depois de 7 anos, iremos com o Senhor. 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Aqui está falando de picadas, mas é agrilhões. Assim me embruteci e nada sabia. Ele era um levita, se achava muito inteligente, muito justo. Mas ele estava com inveja, orgulhoso, soberbo. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Ficou como Nabucodonosor, 7 anos como um animal. Todavia estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Ele quase caiu, ele só não caiu, porque o Senhor o sustentou. Você só não caiu ainda, porque o Senhor está te sustentando. E hoje é uma noite decisiva. Guardar-me-ás como o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, aqueles que se afastam. Tu tens destruído todos aqueles que se desviaram de ti. Irmão, 99,9% das pessoas que saem da igreja é por causa de dinheiro. É por causa de inveja. É por causa de um coração doente. E a Bíblia diz que Deus vai destruí-los. A gente acabou de ler, Deus vai destruí-los. Porque eles não entendem como Deus enriquece. Eles não querem ouvir o princípio. Eles não querem caminhar, não querem viver. É mais fácil sentar, reclamar, invejar. 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Irmão, eu tenho acompanhado muitas pessoas que toda vez que se desvia é destruída. Não tem pessoa que sai para ficar bem, irmão. Propaganda enganosa do diabo, as fotos no Facebook, no Instagram são lindas. Estão destruídos, ou a Bíblia é mentira. Ou esses mais de 20, 30 anos que eu tenho de cristão, é mentira. Porque é regra, é princípio. Todos aqueles que se desviam, Deus os destrói. É princípio, é palavra. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Usa a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Ele está dando o próprio testemunho. E ele começa dizendo, verdadeiramente, bom é Deus, para com o seu povo e para com os puros de coração. Nós temos que purificar o nosso coração. Nós temos que propor no nosso coração não se contaminar. Não adianta olhar o ímpio. E não adianta olhar como ele enriquece. Porque quando nos aproximamos de Deus, Deus mostra o que acontece com eles. Deus mostra. Deus mostra o que acontece com eles.